Amazonas TV. Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. Hoje você vai acompanhar aqui no Amazonas TV as principais notícias desta sexta-feira na capital e no interior. Confira alguns destaques. Susto na Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus. 7 casas pegam fogo e moradores vivem momentos difíceis durante o incidente. Confusão e tumulto em um shopping da zona centro-sul. Os frequentadores ficaram em pânico após um forte barulho. Família é presa com droga escondida em um urso de pelúcia. O flagrante foi após uma denúncia anônima. Moradores dos bairros Jorge Teixeira e Mauazinho vão às ruas reivindicar melhorias no serviço de abastecimento de água e na educação. Aqui no estúdio, representantes da Prefeitura e da empresa Manaus Ambiental vão falar sobre os projetos de melhorias no fornecimento de água para a capital. Você vai viajar nessas férias? Então não pode perder as dicas para garantir uma viagem segura, tranquila. E no quadro Profissões, conheça mais sobre o ferramenteiro, um profissional raro e valorizado no mercado. Quer ficar bem informado? Então fica aqui com a gente, porque notícia é aqui, no Amazonas TV. Moradores da Praça 14, na zona sul de Manaus, passaram por momentos difíceis nesta quinta-feira à noite. 7 casas pegaram fogo em um beco, mas a agilidade do Corpo de Bombeiros evitou danos maiores no local. O incêndio foi por volta das 9 horas da noite desta quinta-feira, neste beco localizado no bairro Praça 14 de Janeiro. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar o incêndio. Esta moradora teve parte da casa dela queimada. Ela lembra do susto quando viu as chamas. Quando eu abri a janela, o fogo já tinha tomado conta na casa do vizinho. Aí eu fiquei procurando a chave para sair de casa. Quando eu consigo sair, eu vou lá em cima, no 2º piso. Quando eu vou lá em cima, o fogo já tinha... Aí eu não aguentei a temperatura, eu desço. Quando eu desço, eu não estava mais conseguindo sair. Aí eu me queimei aqui, ó. Caiu uma tocha de fogo. A minha perna queimou só com a quintura, ó. Tô toda queimada. Não conseguiu tirar nada? Não. De acordo com o Corpo de Bombeiros, para conter o incêndio foi necessário 35 mil litros de água. O capitão que comandou as equipes explica como conseguiram controlar o fogo. Nós atendemos aqui em 6 minutos, a primeira viatura encostou para o atendimento, foi protegida cerca de 50 casas no local e nenhuma pessoa saiu ferida, todas conseguiram ser evadidas do local em segurança. E se não tivesse uma intervenção pronta do Corpo de Bombeiros nesse tempo de 7 minutos, com certeza não teria a proteção dessas casas aí, todas seriam atingidas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 7 casas foram incendiadas. Eles trabalham com a hipótese de um curto-circuito, mas a confirmação só sairá com laudo daqui a 30 dias. E também na noite de ontem, um forte barulho deixou os frequentadores assustados de um shopping aqui na zona centro-sul. Houve correria e tumulto. A explosão do extintor teria acontecido por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira. Do lado de fora, uma viatura do Corpo de Bombeiros e o trânsito com pequenas intervenções. Este vídeo, feito por um cinegrafista amador, mostra as pessoas saindo do shopping assustadas. Correria. Em nota, a assessoria do Manauara negou que tenha havido explosões no shopping. A administração informou que uma manutenção no sistema de exaustão do restaurante, o Access, no piso Castanheira, provocou um barulho forte que confundiu os clientes. Não houve danos ao restaurante e nem ao Manauara Shopping, que estão funcionando normalmente. 3 pessoas da mesma família foram detidas hoje pela manhã no Monte das Oliveiras, na zona sul de Manaus. Um homem de 38 anos e a mãe dele, de 63, terminaram presos, enquanto um adolescente de 15 anos foi apreendido. A delegada do 26º Distrito Integrado de Polícia, Ana Cristina Braga, falou ao G1 Amazonas que as investigações para a prisão do trio duraram 4 meses. Ao todo, foram apreendidos 2 porções de pasta base de cocaína, 5 celulares, além de 10 trouxinhas e uma balança de precisão.
parte da droga estava escondida na orelha de um cachorrinho de pelúcia. Na delegacia, mãe e filho negaram serem os donos das drogas e colocaram a culpa no adolescente. Autuados por associação ao tráfico de drogas, os 2 adultos vão ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Já o adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E moradores no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, foram às ruas ontem à tarde para pedir melhorias na região e também sobre o abastecimento de água. Moradores da zona leste das ruas. Precisa que haja respeito da nossa sociedade. E nós queremos esse respeito. Cerca de 150 pessoas participaram. Um pedido geral de melhorias. Nós queremos Jebes Medeiros de volta, porque há 3 anos ele foi fechado. O nosso único posto que atendia todo mundo, que hoje vai ser uma UPA. Nós queremos ele de volta. Nós queremos que essa Manaus Ambiental ou ponha água nas nossas torneiras, ou ela saia da zona leste de dentro de Manaus. Nós estamos precisando de escolas decentes, porque as escolas que nós temos aí tá caindo os pedaços. Nos cartazes, os relatos dos problemas. Um dos mais graves é a falta de água em muitos bairros da Zona Leste. Questão de água na primeira etapa, na segunda, na terceira, na Zona Leste em geral é uma vergonha. Sai prefeito e entra prefeito, diz que vai dar 100 dias, 200 dias e continua a problemática da falta d'água na Zona Leste. Em outra frente de reclamações, vem a saúde. A população quer mais atendimento. Nós não temos só o Jebes de Medeiros aqui que está parado. Tem a Casa da Mulher lá na Rua 7 também, que está há 3 anos parado. E o nosso dinheiro que vem para a saúde está sendo desviado para outras coisas que ninguém não sabe o que é. A manifestação terminou na Avenida Itaúba. E como esta semana o Fala Comunidade é sobre abastecimento de água, o diretor de Regulamentação e Meio Ambiente da Manaus Ambiental está aqui para conversar com a gente e também o coordenador da Comissão Gestora da Água da Prefeitura, Sérgio Elias. Boa tarde, sejam bem-vindos. Então, qual é a resposta que a gente já pode dar para esses moradores aí, Jorge Teixeira? A empresa, ela vem atuando dentro das suas capacidades de produção. Nós investimos ao longo desses anos na Zona Leste, principalmente na área do Jorge Teixeira, na área do João Paulo, já inúmeras expansão de rede, perfuração de novos poços. Ao longo desses anos todos também foi desenvolvido o PROAMA, que é a solução que todo mundo almeja como uma definitiva para o abastecimento da Zona Leste. Esse projeto está pronto, a Prefeitura agora de Manaus entrou efetivamente em campo para equacionar a solução técnica, institucional, política dessa utilização do programa, e que a gente entende que seria a solução mais rápida e imediata para que houvesse uma abundância de água na Zona Leste, para que a gente pudesse fazer um trabalho de uso racional, de tarifação, de equilíbrio para a tarifa social e tudo mais. Então, o PROAMA é o que a gente vê, a solução que foi dada para o abastecimento daquela área. Nós estamos aí vamos dizer assim, na execução já de obras de interligação e a Prefeitura e o Estado trabalhando na sua institucionalização. Mas enquanto isso, o que a gente pode dizer para os moradores, enquanto se concretiza toda essa obra? O que a gente tem trabalhado continuamente, o uso racional da água, a empresa continua com seus poços em operação, produzindo água 24 horas. O que a gente nota ainda nessas áreas, a deficiência das instalações internas das casas, a falta de caixa d'água, o vazamento interno, o vazamento na rua, que a população nos comunica. Então a empresa ela vem continuamente operando esses sistemas, promovendo a sua manutenção e permanecendo na área com abastecimento. Entendemos hoje que esse abastecimento é intermitente. Temos aí uma grande dificuldade de pressurizar uma boa parte da rede, mas é importante também que a população contribua mais ainda um pouquinho, que é na sua utilização. A gente ainda vê muito desperdício nas residências. A gente tem feito várias campanhas nas escolas da área, com os líderes comunitários. Nós vamos agora, possivelmente na semana que vem, iniciar uma etapa de implantação já de interligação com o PROAMA. Estamos trazendo os líderes comunitários para mostrar o que é o PROAMA e para a gente poder sensibilizar no uso racional. Enquanto isso, então, o que a gente pode dizer é assim, um pouco de paciência, né? Na verdade, já que estão sendo feitos, já que eles não têm água. E a Prefeitura?
Qual é o posicionamento da Prefeitura com relação à definição mesmo da gestão, né, do PROAMA? A Prefeitura, desde que o prefeito Arthur Neto assumiu, ele entende que tem que resolver o problema de água de Manaus. A solução está aí, o PROAMA foi implantado, o PROAMA está pronto, é uma realidade hoje, e o prefeito, junto com o governador, resolveram procurar a melhor maneira, inclusive jurídica, de se colocar o PROAMA para funcionar, porque o PROAMA é uma obra que foi construída com dinheiro público, tá? Ela não pode simplesmente ser entregue à iniciativa privada. Então, a melhor maneira, fomos ao Ministério das Cidades, em Brasília, e a melhor maneira encontrada foi a que está sendo tomada agora. O Estado e a Prefeitura assinaram um termo criando um consórcio público PROAMA, onde o prefeito é o presidente e ele me nomeou o diretor executivo do consórcio. Essa diretoria agora vai tratar de operacionalizar o PROAMA. Como? Nós vamos fazer um contrato provisório com a COSAMA para operar o PROAMA dentro do o mais rápido possível. Para isso, a Manaus Ambiental já está cuidando da sua parte, que é a interligação da rede existente com o sistema PROAMA. Possivelmente, nós estamos trabalhando já com a data de setembro, colocar o PROAMA em operação. Principalmente os 3 principais macrosetores da Zona Leste, que é o macrosetor Mutirão, que é o núcleo 23, o macrosetor Jorge Teixeira e Tancredo Neves, né, Arlindo? Então, nós devemos colocar isso para funcionar agora início de setembro. Enquanto isso, nós vamos preparar a licitação, que o PROAMA é um tipo de obra que ela tem que ser licitada para poder ser incorporada ao sistema prefeitura, que é a dona das concessões. Nós já estamos trabalhando nisso, tá? Mas enquanto não se faz isso, a COSAMA já se dispôs a operar, conversamos com o governador autorizou, tá? Então a COSAMA vai operar e vai vender esta água para Manaus Ambiental. Queremos tentar, pelo menos, solucionar já de imediato, a partir de setembro está aí, faz 2 meses para chegar a setembro, colocar o PROAMA em operação. Até porque sem água, né, na torneira é difícil, né? Exatamente. Eu peço que os senhores continuem aqui conosco, tá bom? Okay. Porque ainda nesta edição a gente volta a conversar sobre esse sistema, né, de abastecimento de água aqui para a capital com os nossos convidados. E no próximo bloco a gente vai falar sobre dicas para quem vai viajar nestas férias. Agora, 12:14. A gente volta já. A Chevrolet tem um plano para você sair de carro zero sem fugir do seu orçamento. A Prefeitura anunciou no início desta semana um projeto de requalificação e reurbanização com alargamento de calçadas em torno da Arena Amadeu Teixeira. O projeto vai começar pela Djalma Batista, mas em relação ao trânsito, o que deve ser feito? Rubens Medeiros está na Avenida Darcy Vargas, próximo ao Djalma Batista, e vai falar com a gente como é que está o trânsito, hein, Rubens, com as férias escolares. Está mais calmo? Oi, Lili, boa tarde, amigos do Amazonas TV. Na teoria era pra estar, mas na prática não tá muito mais tranquilo, não. Tá mais tranquilo do que o normal, só que a CEMED já informou que a partir de segunda-feira as aulas dos 227 mil alunos da rede pública municipal de ensino já vão ser retornadas. Então, se tá ruim hoje, que tá de férias, imagina segunda-feira. Vamos conversar agora com o Coronel Raimundo Encarnação, do Manaus Trans. Coronel, boa tarde, obrigado por ter vindo conversar com a gente no Amazonas TV. Segunda-feira retorna as aulas. O que o Manaus Trans está pensando em fazer para tentar dar um pouco mais de fluidez e organização ao trânsito da capital? Boa tarde. Manaus Trans está preparado já para o retorno das aulas, botando agentes nos locais das escolas e aqui na Avenida Darcy Vargas, aonde o ponto principal é aqui nessa bifurcação da Djalma Batista, dessa alça da Djalma Batista para entrar na Darcy Vargas. E temos bons números quando falamos em faixas de pedestres? Nós temos 850 faixas foram efetivadas. A intenção é fazer 2.000, então nós temos 1.150 a ser feitas. É preciso que nós também tenhamos a consciência e dizer que debaixo de chuva nós fizemos 850 e, se Deus quiser, essas 1.150 serão feitas no verão. Coronel, falando nesse novo projeto da nova Djalma Batista, o que ele vai trazer de bom para a população? Não vai ser só bom para quem tem carro, mas principalmente para quem anda a pé, que é grande parte da população, né? Realmente, essa mobilidade
vai ser efetivada quando, se Deus quiser, para o ano, o prefeito Arthur Neto inaugurar essa de João Batista. As calçadas serão construídas para que o pedestre passe. E também as baias dos ônibus para que possam entrar e dar mais fluidez aos veículos que estão circulando na pista. E bom, vamos aguardar com ansiedade. Muito obrigado pelas informações. Liliane, tá dado o recado então, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigada, Rubens, pelas informações. E o mês de férias é assim. Quase sempre as pessoas aproveitam para viajar sozinhas ou então com a família. E muitos preferem ir de ônibus com destino ao interior ou a estados vizinhos como Roraima e até mesmo ir para a Venezuela. Mas existem normas específicas, direitos e deveres dos passageiros. E nós vamos saber agora na reportagem. Nesta época, o movimento no terminal rodoviário de Manaus aumenta cerca de 10%. Por dia, passam por aqui 2.500 pessoas. No interior, os destinos mais procurados são Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Seu Ramiro aproveitou a folga. De ônibus é mais rápido, né? Como de barco, né? Vai conhecendo daqui pra lá, né? Mas, para ter uma viagem tranquila, é preciso se atentar para os direitos e deveres dos passageiros. O usuário tem que chegar com pelo menos 1 hora de antecedência. Já buscar aí a sua passagem, saber exatamente o acondicionamento da sua bagagem, buscar as informações quanto à gratuidade, a tarifa e os horários desses ônibus que saem e fazem o transporte intermunicipal. Então a gente pede ao usuário que chegue com antecedência. Nós temos aqui um escritório da ASAN na própria rodoviária que pode informar e orientar tanto a gratuidade, tanto os horários, a tarifa, enfim, todo o requisito que o usuário precisa para fazer o transporte e fazer a viagem intermunicipal. Julho, mês de férias, aí os pais resolvem viajar com os filhos. Só que no caso do embarque e desembarque de crianças, existe todo um protocolo específico. Então, preste atenção nas dicas para ter uma viagem tranquila. Se os pais estão viajando com a criança, é necessário a certidão de nascimento da criança e, naturalmente, a identidade dos pais. Se essa criança está com seus avós, ascendentes, descendentes, há necessidade, sim, de autorização judicial e também mostrar a certidão de nascimento dessa criança. Caso essa autorização não tenha, te orienta a buscar essa autorização aqui na delegacia do menor, aqui no próprio bairro, e essa autorização é dada de imediato. A costureira sabe bem como é isso. Já deixa os documentos da filhinha de 2 anos em um local de fácil acesso. Necessário passar, porque não chega na barreira lá, não passa, eles impede a gente entrar no município da gente ou de chegar na cidade por tráfico de criança. Por isso os pais têm que trazer o registro. Toda essa segurança está aprovada? Pra mim tá. Agora é só seguir viagem. Se Deus quiser. E agora o esporte. Vamos saber os destaques do Globo Esporte com Eduardo Monteiro de Paula. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Lili. Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Um tempo desse gostoso do jeito que tá. Manaus tem 1 milhão de coisas acontecendo no final de semana, sabia? De esporte. Mas talvez o mais importante de todas seja a Copa de Jiu-Jitsu. Neste final de semana, Oswaldo Alves. Por que Oswaldo Alves? É um dos nomes mais importantes do jiu-jitsu do Brasil. E ele está agora em Manaus, está aqui, já há mais de 20 anos que a gente faz homenagem a ele, mais do que merecida. Todos os grandes nomes do esporte que você parte do mundo, eles com certeza passaram pela mão do Oswaldo Alves. Uma delas que vai se apresentar amanhã, nada mais nada menos do que Anderson Silva. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Então, este evento vai reunir mais de 1.500 competidores no tatame. Imagina fora dele. Então, é uma festa que você tem que comparecer, estar presente, e nós, Rede Amazônica, vamos acompanhar. E daqui a pouco eu mostro uma matéria especial do pessoal que vem da área rural de Manaus para competir nesta competição. Tá certo, então. Tá bom, Lili? A gente está vendo até, inclusive, algumas imagens, né, dessa viagem, né? Interessante, eles levam 5 horas para sair da área rural até chegar aqui de barco, né? Para poder competir neste evento. É uma coisa muito interessante. É uma aventura mesmo, né? É uma prova de que o esporte é a forma de educação mais importante que tem e que se usar é muito, muito bom de educar a população. Tá certo, Dudu. Tá, obrigada, viu? Mas volte daqui a pouco no Globo Esporte, por favor. Então, todo mundo ligado. E a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado em boa parte da região. Neste momento, o tempo está coberto de nuvens, o sol está escondido, mas faz muito calor aqui em Manaus. A temperatura mínima prevista para hoje fica em 23 graus e a máxima não passa dos 32 graus. Acompanhe no mapa a previsão do tempo para as próximas horas em toda a região.
A sexta-feira será chuvosa em áreas isoladas no sudoeste e sul do Amazonas e na região central do Pará. Nas demais áreas do mapa, céu claro a parcialmente nublado. Confira as temperaturas. Mínima de 23 em Manaus e em Porto Velho. Máxima de 34 em Macapá e em Rio Branco. No próximo bloco, a vazante do Negro revela uma triste realidade, muito lixo sobre as margens do rio e a situação de serviço de abastecimento de água aqui na capital. E ainda nesta edição, o protesto de moradores no Mauazinho. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. A Prefeitura... O Rio Negro já baixou 31 centímetros e o visual em alguns locais de Manaus não é nada agradável. A preocupação agora é com a limpeza das casas que ficaram submersas e o lixo fica bem mais visível agora. A água secou, mas o rastro de sujeira permanece neste beco localizado no bairro Glória, zona oeste de Manaus. O pessoal se ajunta aí e limpa, mas só é quando enche mesmo. A sujeira que vem. É, rapaz, o negócio tá feio aí, tem que dar uma organizada aí, né? Tá feio esse lixar aí, fazer menos. Não fizer nem a ponte aí, todo mundo passar por dentro d'água aí, já viu, né? Na comunidade Bariri, que fica no bairro Presidente Vargas, o catador Luiz passa parte do tempo limpando a área próxima de casa. Ele explica que este ano não houve aqui a intervenção do poder público para este tipo de serviço. Deram uma madeira esse ano que passou, esse ano agora, né? E a gente mesmo que deu jeito de fazer tudo aí. E pra ver como tá o garapé, né? Todo deteriorado, se não for a gente limpar a gente mesmo do bairro, que o pessoal não vem fazer nada. Tem rato, cobra, emuçu, de tudo aparece, né? Aí as doenças que vêm, né? Proliferando, como a dengue, a leptospirose e tudo. Na capital, são muitas as áreas que ainda estão alagadas. E neste período é possível ver o que é descartado de maneira errada pela população. De sandália a pia, lata de tinta e inúmeros materiais que poderiam até ser reciclados estão assim, contribuindo para a degradação do meio ambiente. Isso aqui tudo contaminado ali, né? O pessoal joga mesmo, não tem jeito não. Isso é cultura aqui no Amazonas, né? O pessoal não tem cuidado, né, com essa situação e prejudicial para eles mesmo, né? E a gente vê o pessoal limpando, né? Mas não dão conta, é muito lixo. Mas isso aqui vai acabar, né? Vai acabar e vamos ter um rio um pouquinho mais limpo, né? E a Rede Amazônica, por meio do projeto Consciência Limpa, abre espaço para que você, cidadão, apresente sua proposta de ação ou projeto sustentável em relação ao ecossistema na região norte, em sua área de cobertura, que são Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. E para participar, acesse o portal da Rede Amazônica e envie a sua contribuição. Lembra que no início deste ano a adutora do bairro da Compensa rompeu 2 vezes, causando vários prejuízos para os moradores? Pois é. Agora, a concessionária de água em Manaus afirma que praticamente não existe risco de acidentes como os que aconteceram. Investimentos foram realizados no sistema de proteção das adutoras e no monitoramento. Adutoras são tubulações que transportam água. Elas ligam poços e reservatórios a bairros ou locais onde a água será distribuída. Em Manaus existem 150 quilômetros de adutoras. O rompimento de uma em janeiro causou tudo isso. Uma cachoeira no meio da rua, casas alagadas, móveis destruídos e moradores assustados. Algumas semanas depois, na mesma rua, a adutora se rompeu novamente. E os moradores, de novo, sofreram prejuízos materiais e morais. A empresa afirma que o problema foi causado por falhas no fornecimento de energia, o que prejudica o bombeamento de água. As pessoas atingidas estão sendo indenizadas. A empresa garante que investiu para
evitar problemas semelhantes. Neste Centro de Controle e Operações, todo o sistema de transporte e distribuição de água é monitorado em tempo real. Além disso, foram construídos sistemas para controlar a pressão em adutoras e na rede de distribuição de água. Estes investimentos ajudam a prevenir acidentes e a agir em casos de emergência. Nós fizemos uma redundância de todos os dispositivos de segurança que já existiam. Nós podemos afirmar com toda certeza que as nossas adutoras hoje têm essa proteção dobrada, né, com tanques de amortecimento, válvulas de quebra-vácuo. Então, não existe nada de mais moderno, de melhor em termos de proteção. E durante esta semana, o Fala Comunidade falou sobre o abastecimento de água em alguns bairros de Manaus. Veja agora um resumo. Torneiras, chuveiros, tudo sem água no Mauazinho. Jean mostra a reserva que ele fez durante a última chuva. De acordo com os moradores, no local não faltava água. Tudo começou depois de uma obra da Manaus Ambiental. Estourou uma redutora ali na entrada da Ceasa. E a Manaus Ambiental fez um trabalho lá e desde lá começou com esse problema de água. Os moradores da segunda etapa do bairro Mauazinho reclamam que o problema é ainda pior. Não tem água, ela não vem de jeito nenhum. Os moradores desta parte do bairro se abastecem nesse poço artesiano que foi perfurado há cerca de 1 ano e para isso pagam uma pequena contribuição de R$ 25 por mês. Dinheiro que, segundo os responsáveis pelo poço, é usado na manutenção dos equipamentos para captação e distribuição de água. Para comprar mangueira, para pagar a caixa que nós não tínhamos, para comprar a tampa que nós terminamos de pagar um dia desse, com dinheiro arrecadado do povo que abastece daqui. Na rua São Francisco, no João Paulo, Zona Leste, os moradores reclamam que a água só vem de madrugada. E não dá meia hora de água, ninguém pega água. De acordo com a comunidade, há cerca de 2 anos houve um vazamento neste ponto. E em vez de consertar, a concessionária fechou a rede de água. Aqui vinha a tubulação principal e emendava aqui nesta aqui. Só que quando estourou aqui, eles simplesmente fecharam aí e nós ficamos sem água nesse setor daqui para lá. Reclamações sobre a falta d'água são comuns, principalmente nos bairros mais afastados, das zonas leste e norte de Manaus. No bairro da Glória, na zona oeste, os moradores ficaram quase 1 semana sem água. O desligamento foi necessário para renovar uma tubulação antiga que estava no local há muito tempo. O problema foi resolvido e o fornecimento regularizado. E a gente volta a conversar com o diretor de regulação de meio ambiente da Manaus Ambiental, Arlindo Salles, e também com o coordenador da Comissão Gestora de Água da Prefeitura, que é o Sérgio Elias. Então, com relação a esses moradores aí da Zona Leste, que foi do bairro Mauazinho e João Paulo, que eles reclamaram, né, da situação da água. A gente viu ali que alguns têm que pagar uma taxa para alguém que fez um poço, né, para poder ter água em casa. Qual é o problema ali? O Mauazinho nós tivemos agora há 1 mês ou 2 meses atrás um problema de... O que aconteceu? O Mauazinho foi construído na época do polo industrial e toda aquela área onde hoje é a moradia do Mauazinho foram áreas que foram invadidas, né? E anteriormente as nossas adutoras passavam na rua, com a invasão, muitas delas ficaram debaixo das casas. Então, há 1 mês atrás houve um rompimento, um desbarrancamento de um trecho dessa rodovia principal lá que abastece o Mauazinho e levou parte da nossa adutora. Emergencialmente nós fizemos então a implantação de aproximadamente 1.500 quilômetros de rede dupla, né, de 200 milímetros para poder suprir emergencialmente essa demanda. Isso a gente vem notando que vem prejudicando a pressurização do Mauazinho. Nós imediatamente, em comum acordo com a Prefeitura, já compramos a tubulação, uma tubulação maior de 400 milímetros, ela já chegou, nós estamos aí fazendo aí finalizando o projeto que vai então fazer uma nova tubulação em todo o Mauazinho, nessa área principal, para poder pressurizar. Paralelamente, toda vez que nós estamos identificando despressurizações em algumas ruas, nós estamos atendendo emergencialmente com carro-pipa, naquelas ruas mais críticas, né, trabalhando também na caça de vazamentos e no desperdício. E como é que faz para poder entrar em contato com vocês para comunicar? Olha, aqui o fornecimento ele está assim irregular, vem, mas tem horário para vir água e quando ela chega às vezes não chega muito forte. Como é que faz para entrar em contato para avisar? O nosso canal de atendimento é o 08000-920-920.
92095. Lá é registrado, a agência reguladora também mais acompanha. devagar, por favor, 08000-92095. Certo. Esse é o nosso canal de atendimento. Lá são registradas todas as ocorrências de falta d'água ou solicitação de serviços. Ou até mesmo de carro-pipa, né? Até mesmo de carro-pipa. Lá, então, a gente monitora, manda equipes técnicas para o campo identificar o fato e aí, juntamente com as lideranças das comunidades, a gente define o abastecimento emergencial de algumas ruas que estão passando naquele momento com algum problema. No caso da Glória, que nós vimos agora há pouco, é uma tubulação antiga, o bairro da Glória é muito antigo, as tubulações eram de ferro. Essa tubulação, com o tempo, ela vai oxidando e vai diminuindo a sua seção, provocando, então, o fechamento dela totalmente. A solução técnica ali é trocar a rede, efetivamente, que foi o que nós fizemos, identificamos, não tinha mais condições de reaproveitar aquela rede e, imediatamente, a empresa tomou providências para trocar, né? E agora eu vou perguntar do coordenador da Comissão Gestora da Água da Prefeitura. A gente estava conversando no primeiro bloco, né? Com relação à venda de água, né, que vai ser repassada para a Prefeitura, né, já que a Prefeitura vai deter, né, a gestão, né, da água aqui. Como é que vai ficar as contas? Tem telespectador perguntando, vai aumentar o valor da conta? Não, a tarifa é uma só para a cidade toda, ela é válida para toda a cidade. Então, tanto faz o programa entrando em operação. Quem vai distribuir essa água é Manaus Ambiental. Então, não pode haver preço diferenciado. Então, a tarifa é a mesma. Ainda com um benefício muito grande naquela Zona Leste. O prefeito, junto com o governador, instituíram que assim que o programa entrar em operação, vai ser lançada uma tarifa social que hoje já existe, mas ela vai ser muito mais abrangente. Hoje, a tarifa social, assim que o programa estiver em operação, ela vai atingir todas as pessoas portadoras do Bolsa Família. Todas as ligações novas que existirem na Zona Leste, nas ruas hoje que não tem rede, e até as casas lá que a família não tem rede, não tem nada, então vai ser colocado rede, vai ser feita a ligação com o hidrômetro, tá? A custo zero, tudo por conta da empresa que vai fazer a distribuição. E rapidamente, responde pra gente como é que vai ficar a situação de alguns bairros onde foram feitas as trocas, né, de tubulações e ficaram lá sem asfalto e o buraco às vezes ainda está lá. Olha, esse foi um programa que iniciou na gestão Serafim e que foi terminado na gestão anterior. Então, existia dentro do contrato uma cláusula que dizia que as empresas que fizeram o assentamento da tubulação eram responsáveis pelo recapeamento. Para te falar a verdade, depois que mudou de prefeitura, foi feito um convênio na prefeitura anterior com a antiga Águas do Amazonas. Nós estamos estudando esses contratos direitinho para ver, na época, quem era essa responsabilidade. Tá? Então, se essa responsabilidade for da prefeitura, a prefeitura vai ter que assumir. Se for da Água do Amazonas, que agora a Manaus Ambiental vai assumir a recuperação de todas essas valas. Então tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e desejar uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Depois do intervalo, moradores do Mauazinho, na Zona Leste, vão às ruas pedir melhorias na educação. E no quadro Profissões, vamos conhecer um pouco mais sobre o ferramenteiro. Continue ligado que o intervalo é rapidinho. A CLA vai trocar a coleção. Os setores de cama, mesa, banho e tapete estarão com descontos de 20% a 40%. De 4 a 8 de julho, você não pode perder. 20% a 40% de desconto na troca de coleção da CLA. Vem aí o Mega Financiamento Renault. Confira a oferta. Moradores do Mauazinho fizeram uma manifestação hoje pela manhã reivindicando melhores estruturas nas escolas do bairro. Este apelo é antigo. O problema começou no início do ano passado, quando esta escola, João Cabral, entrou em reforma. Para que os alunos não perdessem o ano letivo, em outubro de 2012, eles foram transferidos para aquele prédio ali que foi cedido para a prefeitura. Só que lá já funcionava uma outra escola, Heleno Nogueira. E os alunos da Heleno Nogueira foram então levados para o bairro São José 4. Durante este período, havia um ônibus para levar os alunos para um outro bairro. Só que, de acordo com os moradores, o coletivo quebrou e os estudantes ficaram sem transporte. Como é preciso cumprir calendário especial, eles ocupam um colégio próximo a este local, que está em recesso escolar. Mas isso é provisório. Olha, aqui a situação é decadente.
Os banheiros é o banheiro masculino e o feminino, é tudo em um só. As paredes da escola rachada, um só ventilador. Onde está a verba? Esta senhora que aderiu à manifestação atua como professora voluntária no bairro e fala o quanto estas mudanças prejudicam no aprendizado. Prejudica com certeza, porque as crianças deixam de acreditar, né? Até mesmo elas ficam desmotivadas diante da realidade. Elas não ficam mais querendo vir para a escola devido à situação. Nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Educação, mas até agora a gente não teve uma resposta. Mas fica aí o alerta. E dando continuidade ao nosso quadro de profissões, hoje você vai conhecer o que faz um ferramenteiro. Máquinas, olhares atentos e dedicação. Este curso técnico é direcionado aos ferramenteiros, aqueles que fazem moldes. Mas, além disso, tem outras atribuições. Pode-se dizer que é o profissional mais completo da metalurgia braçal, com conhecimento de todas as áreas. Faz desde a usinagem à preparação de seus maquinários. Em alguns casos, é necessária a correção das ferramentas, como explica o coordenador técnico Luiz Eduardo. Bom, o profissional de ferramentaria, aqui na Fundação nós formamos com o objetivo de fazer o planejamento, né, o desenvolvimento de moldes para injeção de termoplásticos, né, e ao final ele vai e faz a injeção plástica desses materiais para fabricar quaisquer tipos de produtos, como por exemplo uma saboneteira, uma tampa de garrafão, capas de CD. A profissão não exige o curso superior e chega a pagar para profissionais com nível médio e com experiência na área certificado cerca de R$3.000. E foi depois de se espelhar no pai e fazer a pesquisa de mercado que Mário Zan decidiu fazer o curso. A visão de salário é boa, na indústria própria tem grandes oportunidades de trabalho. Não era bem que eu manjava, mas já que eu entrei na área, eu vou seguir nela até me aposentar. Tiago já havia feito outro curso na área e resolveu complementar a qualificação para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Na verdade, eu já fazia curso no Senai na mesma área, curso de usinagem. Quando a Fundação abriu o processo seletivo para esse curso, aí eu me interessei, que já estava na mesma área, e eu espero, né, ter um retorno financeiro e conseguir um trabalho na área depois que eu terminar aqui. Segundo os meninos, é fácil aprender. Eles consideram mais difícil é explicar para os amigos o que faz um ferramenteiro. Quase ninguém conhece ferramenteiro, cuida de ferramentas, alguma coisa assim. Eu explico, mas a pessoa nem entende mesmo assim. Geralmente, quando a gente fala que a gente faz curso de ferramentaria, o pessoal pensa já em ferramenta, né? Que faz ferramenta. Mas, na verdade, é totalmente diferente, né? Resumindo, faz molde. Molde para injeção plástica. E no meio de uma profissão que, na maioria das vezes, é preenchida só por homens, também há espaço nesse mercado para elas. Com toda a delicadeza de uma menina de apenas 1,49 m de altura, Anne Caroline mostra que as mulheres também podem no mundo das ferramentas. Quando eu tomei a decisão de seguir nessa área de mecânica, minha mãe não aprovou, né? Disse que era muito perigoso, mas eu insisti. Quis continuar e estou até agora. Eu quero me formar em engenharia, né? Mecânica. É isso que eu quero. O Amazonas TV termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Um bom fim de semana e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Notícias e reportagens especiais Globo Repórter. Hoje depois de Amor à Vida. Assista agora Globo Esporte.